Foi, professor. Meus queridos, bom dia a todos, vamos lá. Esse revisional é extremamente importante, então eu vou pedir que nesse primeiro momento você preste atenção e anote alguma dúvida. De repente eu falo um conceito que não ficou muito entendido agora. Anote no caderno, porque se eu ficar parando o vídeo, dificulta vocês na hora de estudar, tá bom? Então vamos lá. Elementos de máquinas. Lembrando que também nós podemos chamar de elementos orgânicos de máquinas. As duas, fique à vontade. As duas condições são perfeitamente aceitáveis, tá? Elementos de máquinas e elementos orgânicos de máquinas. Qual é a nossa condição específica? Todas as máquinas e equipamentos utilizam os elementos para fixação, apoio, transmissão de movimento. Então são N possibilidades. Lembrando que todo aquele conhecimento de materiais que vocês adquiriram no ano passado, em função de ferrosos, não ferrosos, polímeros naturais, artificiais, você começa a entender a aplicação agora. Da mesma forma que os processos de conformação mecânica, processo de fabricação. Ok? Então vamos lá. Elementos de fixação móvel. Qual a definição de elementos de fixação móvel? São aqueles elementos, aqueles equipamentos que podem ser montados e desmontados sem destruir o equipamento. Ah, eu tenho uma montagem lá que vai utilizar parafuso, porca e arruela. Eu fixei, parafusei, né? Apertei, torqueei. Ótimo. Vou fazer uma manutenção. Eu desmonto todo aquele processo e consigo fazer essa manutenção e montar novamente. Então, elementos de fixação móvel são aqueles elementos que podem, inclusive, ser reaproveitados. Você desmontou lá um parafuso, porca e arruela, o conjunto, não necessariamente você vai jogar fora. É óbvio que você vai fazer uma avaliação, porque se acontecer, se danificar o equipamento, excedi o torque, apertei demais, danifiquei a rosca, posso utilizar? Não, vou ter que substituir. Mas desde que você respeite a condição física, vamos colocar assim, do equipamento, do elemento, você pode até reaproveitá-los. Como elemento de fixação móvel, temos alguns exemplos. Parafuso, porca, arruela, anel elástico, que é interno e externo, pino elástico, cupilha. Com relação a parafuso, nós temos que ficar muito espertos com relação ao torque. O que é o torque? É o aperto final. Nós podemos definir torque como força vezes distância. Uma força aplicada em um momento torsor, né? Uma distância circular, onde eu vou apertar esse parafuso. Imagina, cada um de vocês vai ter uma força, né? Um potencial diferente ali no aperto. Se não for um parafuso para ser torqueado em um determinado torque, cada um aqui, alguns vão apertar mais, outros vão apertar menos. E essa questão de apertar mais, você pode danificar tanto o parafuso quanto a carcaça. Imagina um parafuso de aço, um parafuso Allen, onde você vai, utilizar uma carcaça de ferro fundido, alumínio. Apertou demais, você vai quebrar aquilo. Então tem que ser mantido ali o torque. Torque é força vezes distância. Para o torque, nós podemos controlar com um aparelho chamado torquímetro. O torquímetro pode ser analógico, pode ser digital, pode ser estalo. O analógico são os ponteirinhos, né, ou as marquinhas onde você vai ver deslocamento. O digital vai ter ali o visor digital onde vai mostrar esse deslocamento. O estalo, você vai gabaritar, você vai marcar ali no aparelho e vai fazer o aperto. Quando chegar no torque marcado, né, regulado, ele vai dar um estalo, tec, acabou, chegou no torque, ok? Voltando em parafusos, nós temos que entender que esses parafusos são perfis, né, roscados. A rosca é uma helicoide, né, aberta ali nesse perfil. E nós temos vários perfis de rosca. Nós temos o perfil triangular, mais utilizado. O perfil quadrado, quando você precisa apertar com muita força. Redondo, quando você precisa de grande precisão no deslocamento, utilizando também até esferas, né? No fuso de esferas, por exemplo. Trapezoidal, utilizado na transmissão de movimento, quer dizer, você vai ter uma barra longa, que nós vamos chamar de fuso, com rosca trapezoidal. Quando eu aciono essa barra, que ela vai girar,
o parafuso ali que tiver algo fixado vai se movimentar. Cito o exemplo de um portão de garagem, aquele portão vasculante ou basculante, sei lá, que faz esse movimento. Vai ter um motor, vai ter um fuso e vai ter um parafuso, né? Uma porca, perdão. Quando você acionar o motor, essa porca, essa presa no braço ali do portão, vai permitir a abertura e fechamento desse portão. Rosca Acme é muito igual à trapezoidal, só que a trapezoidal tem 30 graus, a Acme tem 29 graus. Dentes de serra é um perfil pouco utilizado hoje em dia, ele vai ter uma linha reta e uma inclinação, vai permitir um grande esforço em um sentido, no caso da linha reta. Muito interessante observar esses perfis aí, segundo a apostila. Porca, que vai ser montada ao parafuso, né? Nós temos a porca castelo, que é aquela que parece uma torre mesmo, onde você vai posicionar um furo no parafuso ali e passar uma cupilha. A cupilha, adiantando aí, é como se fosse, obviamente não é um arame, tá, gente? É um material normalizado, tudo certinho. A perninha dela tem uma diferença de comprimentos e tudo mais. Mas vamos pensar que ela vai entrar naquele furo e as perninhas serão deslocadas para impedir o seu movimento. Nós já vimos isso lá na prática, né? Verificando lá naquele quadro na semana passada. A porca castelo, muito utilizada, tá? Muito utilizada e ótimo para evitar vibrações. Porca borboleta, aquela que tem aquelas duas, né, orelhinhas, são utilizadas em locais onde não tem partes móveis. Proteção de máquinas, né? Não pode. Tem que ser naquele local onde você precisa desmontar sem ferramenta, onde você vai fazer uma inspeção periódica, aí você utiliza a porca borboleta. Porca parlock ou autotravante é aquela porquinha que tem um anelzinho plástico, um polímero plástico em cima. Quando você aperta, você basicamente abre rosca nesse polímero plástico e ela vai evitar não evita vibração, né? Evita o desaperto em função da vibração. Arruelas, temos N possibilidades, só que nós vamos colocar aqui a lisa e a de pressão. A lisa, qual a função da arruela? Estabilizar uma montagem. Então a lisa vai ser um disco, né, com um furo no meio maior, que quando você apertar, você vai estabilizar a montagem e não vai danificar a parte da carcaça do equipamento a ser apertado. A arruela de pressão, ela é utilizada, né, para evitar vibrações. Vai ter um aço com alto teor de carbono, temperado, com um efeito mola, de modo que ela tem um corte e ela é desalinhada. Quando você apertar, ela alinha, ok? E permitindo o quê? Um aperto frequente ali, de modo que não vai desapertar com vibrações. Anel elástico, interno e externo. Observem bem na postura de vocês a imagem do anel elástico. O anel elástico vai trabalhar de uma forma muito interessante, assim como o pino elástico. Nós temos que entender a questão de momento plástico e elástico. O momento elástico é aquilo que deforma e quando deixa de exercer força sobre ele, volta à sua condição normal. Momento plástico, deformou, não volta mais, né? A deformação permanente. Se você vacila com relação ao anel elástico, de modo que você aperta demais ou fecha demais, você entra numa deformação plástica e danifica o equipamento. Então, o grande lance aqui do anel elástico é respeitar o seu momento elástico, não chegando no momento plástico. E outra questão, utilizar a ferramenta correta, que é o alicate de anel elástico, um alicate para anel elástico, interno e externo, respeitando a ferramenta correta. Outro ponto muito importante de se analisar é entender que eu tenho um anel elástico externo, que vai trabalhar em pinos, né, eixos, e interno, que vai trabalhar em furos, né, fazendo, no caso do pino, a expansão, no caso do furo, a constricção. Então, muito esperto observar essa questão de montagem. Pino elástico vai ser um pino mesmo, com um corte, ele é oco, e ele tem também essa questão de elasticidade. Quando você bate ele no furo, ele fecha, mas elasticamente ele faz força contrária. Então ele se mantém ali naquela posição. Muito importante.
Ah, vai usar o quê? Uma chave de fenda, uma chave Phillips, um prego? Não. Vai usar lá o saca-pino, na medida correta. A utilização de uma ferramenta improvisada faz com que você danifique o elemento de máquinas. Então é muito importante estudar qual a ferramenta correta para a utilização do correto elemento de máquinas. Não pense que uma chave, né, mal dimensionada não pode danificar um elemento de máquinas. Vamos pensar assim, se for milímetro, 13 milímetros, show de bola. Se for polegada, mais próximo de 13 milímetros, meia polegada, 12,7. Se você não tem um domínio legal do paquímetro, por exemplo, e você acha que um meia polegada é 13, você bateu o olho rápido assim, né? E você vai tentar utilizar a chave 13, você vai conseguir apertar até determinado ponto. Quando forçar um pouquinho, a chave vai danificar o parafuso, porque são 3 décimos de diferença. 12,7 para 13 milímetros. Então vai danificar. Quando eu falo a questão da operacionalização do paquímetro, agora no terceiro ano, é extremamente importante entender bem a questão de metrologia aplicada. A cupilha, como eu falei, né, vai ser aquele elemento que vai ter uma aparência não muito diferente disso aqui, né, que quando apertado, ele vai ficar assim no furo. Fazendo isso, ele vai manter a estabilidade, né? Imagina, eu tenho aqui um eixo. Esse eixo, logo aqui, vai ter uma montagem qualquer, sei lá, o que vai ter aqui. E aqui vai ter um furo. Esse furo eu entro com uma pilha, fazendo com que esta pilha fixe essa estrutura, ok? Fixando a estrutura sem problema. Partindo aqui, gente, para momentos, já falamos, né? Momento plástico e elástico, beleza. Roscas, fechamos aqui, só um minutinho, gente, fechamos essa parte aqui, tá? Elementos de fixação permanente. Eu coloquei solda, arrebite ou rebite e a cavilha. Lembrando que cavilha é aquele equipamento que vai deformar e fazer uma fixação física em um furo, por exemplo. Eu citei para vocês um exemplo de cavilha que eu acho que todo mundo sabe, aquela questão da madeira, questão dos móveis, né? Aquele pininho de madeira que é todo serrilhadinho, que a gente bate no móvel e vai fixar ali e não vai sair mais. Quando ele perde a sua função, que ele fica frouxo, perdeu a função, você tem que usar uma cola, alguma coisa assim ali para fixá-lo. Então é um raciocínio de cavilha. Na mecânica é em aço. É um material, por exemplo, que quando você aperta ele expande, né, dentro de um furo. É um processo bem interessante. Ok? Solda. Solda é um elemento de fixação permanente. Porque qual a definição de elemento de fixação permanente? É aquele que, quando desmontado, vai danificar o elemento. Aí eu peguei uma chapa, montei as duas chapas e soldei. Aí eu preciso desmontar. Para desmontar, eu tenho que pegar uma esmerilhadeira e esmerilhar aquela parte, ou cortar com maçarico, cortar com plasma, cortar com grafite, seja lá o que for, para conseguir soltar. Danifiquei o equipamento. Vou ter que reparar ou substituir e soldar novamente. A solda, eletrodo revestido, é um processo, que é um processo que vocês treinam esse ano, já estão treinando, né? Então, o eletrodo revestido vai ser o mais comum. Temos MIG e MAG, que tem um rendimento muito maior. A MIG é utilizada para metais não ferrosos. A MAG é utilizada para metais ferrosos. Tem a TIG, é uma solda de alta precisão, né, com acabamento lindo, perfeito. Temos a solda a ponto, muito utilizada em chaparia de aço, muito utilizado na automotiva, né? Então você tem duas chapas de aço e você tem ali dois eletrodos que vão aquecer aquela chapa, fazendo a fusão, né, daquele material. Lembrando que no caso da solda a ponto não tem a deposição de material. Aqui tem deposição, aqui tem deposição, aqui tem deposição, aqui não tem. A TIG também pode não ter. São processos, né, muito flexíveis e com grande habilidade aqui para o soldador, né? São processos muito interessantes.
Então, nós temos aqui a questão básica de solda. A rebite pode ser uma rebite simples, né, que é esse que está na cadeira de vocês aí, o pop, aquele de alumínio ou de outros materiais, ou pode ser uma rebitagem industrial, né, a quente, a frio, onde você vai fazer a deformação do rebite e essa deformação vai permitir ali a fixação do equipamento, extremamente importante. Rolamentos. Lembrando que os rolamentos nós vamos trabalhar dentro e fora de mancais. Às vezes vai ser só uma caixa de rolamento, que não é um mancal, e vai ter um mancal de rolamento, que nós vamos estudar na próxima etapa. Os rolamentos, nós temos uma magnitude enorme, tem muita coisa de rolamentos, tá, gente? Mas os básicos, né? Um básico para todos esses outros modelos. Rolamento de esferas, rolamento de rolos paralelos, rolamentos de rolos cônicos. Rolamentos de rolos de esferas suporta cargas radiais e cargas axiais. Suporta altas velocidades. Pode ser aberto, pode ser blindado e pode ser vedado. Vamos ter uma análise legal do blindado. O blindado pode ser Z ou ZZ. Essa blindagem de aço. Z, blindagem de um lado. ZZ, blindagem dos dois lados. Ok? E esse que é ZZ, ele já tem a sua lubrificação de fábrica. Ele vai ter uma vida útil. Lembrando que a manutenção pode ser preditiva, preventiva e corretiva. Corretiva, emergencial e programada. A partir do momento que você faz uma preventiva, uma preditiva, o acompanhamento do equipamento, chegou no limite por horas de trabalho, faz uma preventiva e troca, antes que ele quebre. Ué, professor, mas eu vou trocar o equipamento que está funcionando bem? Vai, para evitar uma corretiva. Se você trabalha até ele quebrar, outras partes da máquina vão ser comprometidas. Então, algo que seria uma manutenção com um valor pequeno, acaba sendo uma manutenção com um valor enorme. Lembrando, tá, gente, nós temos que pensar em oferta de máquina. O que é oferta de máquina? Máquina trabalhando por mais tempo, com a maior produtividade e confiabilidade possível. Rolos paralelos, né? Os rolos paralelos, eles suportam altas cargas e velocidades medianas. Eles vão trabalhar com cargas radiais, não suportam cargas axiais. Rolos cônicos vão trabalhar com velocidades medianas para altas, vão suportar grandes cargas radiais e cargas axiais em um sentido, no sentido do cone, onde ele está sendo pressionado. Imagina a roda do carro, né? Quando você aperta, você pressiona para o lado do cone. Então é a carga axial que ele suporta. Cargas radiais e axiais, né? São as cargas que o rolamento suporta, né? O esforço, né, de trabalho desse rolamento. Lembrando, gente, vocês como técnicos, vocês têm que seguir um projeto. Vocês não podem alterar. Eu preciso de um determinado rolamento. Esse rolamento lá tem uma especificação. Eu verifico que ele é muito caro. Tem um outro que é muito semelhante, só que ele suporta muito menos cargas. Só que ele é bem mais barato. Eu coloco esse para ter uma economia. Não se faz alterações de projeto, tá, gente? Cuidados na montagem de um rolamento. Você pode danificar o rolamento na montagem. O rolamento você não pode bater, em hipótese alguma. Não pode ter sujeira. Saiu da embalagem, ele já tem que ser montado. Não pode ser deixado em cima de uma bancada para o dia seguinte, esse tipo de coisas. E tem as ferramentas corretas na utilização. A questão do aquecimento. Eu posso pegar um maçarico e aquecer um rolamento? Não. Eu posso utilizar um indutor eletromagnético. O indutor, o que vem a ser? É uma máquina, um equipamento, que quando você colocar o rolamento ali, por indução, vai gerar uma temperatura e uma dilatação no rolamento. Aí você monta. Um rolamento pode ser montado, aquecimento do rolamento, resfriamento do eixo, né? Utilizamos nitrogênio no eixo. Então tem muita tecnologia envolvida nas montagens. Porque nós estamos acostumados a rolamentos de pequeno porte, né? Industrialmente nós temos rolamentos de grande porte. Vocês até primeiramente, no contato inicial, vocês até assustam, né? Com relação ao tamanho. Falhas em rolamentos. Meus queridos, normalmente as falhas vão ser contaminação e falta de lubrificação. Pode ser também excesso de carga, obviamente.
mas o básico vai ser alguma falha que poderia ter sido controlada. Então isso é importante. Não pensa assim que montou, tem lá um sistema de lubrificação automatizada que você não precisa ficar monitorando. Tem que monitorar a temperatura, monitorar a vibração, isso faz parte da manutenção preditiva. Hoje em dia se fala muito em operador mantenedor, né? Uma questão de você, operador do equipamento, cuidar. Porque se tem um operador que cuida, quando você mecânico, quando você técnico, quando você eletromecânico, chega para fazer intervenção, você já tem informações muito certas, muito fidedignas. Imagina quando você leva um aparelho qualquer para um concerto, uma televisão, por exemplo. Jamais você entrega essa televisão lá no concerto, vira as costas e vai embora. Você vai falar para o técnico o que está acontecendo. Olha, ela está desligando quando aquece, está tendo linha, sei lá o quê, ela simplesmente apagou e não liga mais. Você vai dar informações para ele ter um norte de onde ele vai partir. Né? E é o que acontece com todos nós. Finalizando com o tratamento térmico. Quando eu trato termicamente o equipamento, né, o metal, eu gasto mais dinheiro com isso, óbvio. Então, para que eu gasto mais dinheiro? Para melhorar as características desse material, principalmente em dureza. Mas também eu posso ter uma necessidade de reduzir, né, aumentar a tenacidade desse material. Mas vamos pensar em dureza, com relação a elementos de máquinas. Rolamentos são tratados, pinos, anéis elásticos, pinos elásticos, parafusos Allen, extremamente importante. Quero que vocês deem uma atenção muito grande a parafuso Allen, tratamento superficial e térmico, tá bom? Muito interessante, muito necessário isso aí. Com relação ao tratamento térmico, nós temos têmpera e revenimento. Têmpera subentende-se aquecer esse metal até a sua zona crítica e resfriá-lo rapidamente, seja na água ou seja no óleo, dependendo da tabela. Depois eu aqueço até uma temperatura específica, aí, segundo tabela, e vou resfriá-lo aos poucos. Eu jogo dentro do cal, por exemplo, para ele ficar resfriando aos pouquinhos, para aumentar a sua dureza. Quando eu tempero, ele fica extremamente duro. Eu preciso normalizar isso, porque excesso de dureza subentende-se um material quebradiço. Ele vai ficar frágil. Se você forçar ali, ele quebra. Então eu preciso revenir. Então, dureza, aqueceu, resfriou, revenir, aqueceu e resfriou, aqueceu menos e resfriou lentamente. Nitretação, hoje em dia se fala muito de boretação, né? Que é um processo mais novo, mas a nitretação subentende-se, né, a um banho ali, né, um chuveiro ali nesse material aquecido para aumentar a dureza, mas a dureza superficial não vai ser diferente de cementação, que vai também aquecê-lo e jogar em um pó químico para cementação. Essa cementação vai, com a nitretação, vai dar uma dureza superficial. A parte de dentro do material vai continuar macia. Finalizando, não coloquei aqui, mas poderia colocar, né? Que é a nossa questão de tratamento superficial. Podemos colocar como tratamento superficial cromagem, niquelagem, galvanização. Por favor, qual a questão desses três métodos aqui? Você vai criar uma pequena película de proteção. Qual a finalidade dessa película de proteção? Proteger esses elementos de máquinas das intempéries, né? Que fica no sol, na chuva, na maresia e por aí vai. Ok? Meus queridos, esse é o referencial de revisional básico de elementos de máquinas. Ok? Queria agradecer aí a boa vontade de vocês.